Logo depois de 2 Crônicas, Esdras, no capítulo de número 8. Esdras, capítulo 8. Caso você não tenha estado presente nos últimos domingos, a ouvir as mensagens dos domingos, mesmo estando ausente, excelentes palavras, então você pode visitar o nosso website, está aí para você, né, ccpnewark.com, ou você pode ir no YouTube diretamente para CCP Sermons, você vai poder encontrar todas as mensagens com as datas direitinho, né? Então vale a pena você fazer isso. Já acharam? Todo mundo já achou? Amém? Alguém ainda precisa de um pouquinho mais tempo? Ok, um pouquinho mais tempo, então depois de 2 Crônicas, tá? Agora para os Esdras, capítulo 8. E eu vou colocar aqui na tela, mas eu quero que você esteja acompanhando com a Bíblia também, tá? Para você poder, tá bem? Todo mundo já achou, não é isso? E aqui na tela nós temos o versículo 21, na minha versão diz assim: ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, digam para nós, e nossos filhos, digam nossos filhos, com todos os nossos bens. Só os irmãos dizendo, para nós, nossos filhos, nossos bens. Agora os irmãos, vamos lá? Para nós, nossos filhos, nossos bens. Todos juntos agora. Para nós, nossos filhos e os nossos bens. Pai querido, eu quero pedir, Senhor, mais uma vez, Senhor, aqui a tua contínua presença. Como o Senhor já tem estado, Senhor, nas palavras que foram feitas, Senhor, faladas, as ministrações, Moisés, ministério de louvor. Então Deus continua a falar aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar um pouco de contexto histórico. Vamos ler alguns outros textos de Esdras, né? Esse canal de Ahava ainda existe na região, o país hoje é chamado Iraque, naquela época Pérsia, Babilônia, né? Aquela região ali do Golfo. Esse lugar está a cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Se você pegar o mapa e olhar, 1.500 quilômetros de Jerusalém. É uma distância que naquela época, caminhando, eles levavam 4 meses para percorrer. Então nós temos isso aí. Qual o contexto dessa conclamação para as pessoas virem fazer uma reunião de jejum que o Esdras está convocando? É que 70 anos antes, um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, olha que nome complicado, né? Nabucodonosor, ele foi e invadiu Judá, Jerusalém, a capital. Ele destruiu a cidade. Ele colocou fogo no templo. Alguns historiadores indicam que a razão pela qual ele queimou o templo é porque, se você olhar, quando Salomão construiu o templo, ele revestiu tudo de ouro. Então, a ideia de queimar, além de destruir, era para que derretesse o ouro. Eles levaram tudo. Aquilo que podia ser carregado, ainda queimaram o templo. E deixaram Jerusalém em ruínas. Fizeram mais. Eles pegaram assim a nata, aqueles que sobreviveram, a nata, os príncipes. Hoje no Encontro de Homens, muito bom também, é outro programa da igreja para equipar os nossos homens, aos domingos às 9 horas da manhã. Mas ali o assunto hoje foi sobre Daniel e seus amigos, né? E Daniel e os seus amigos são um exemplo dessa nata, jovens, para serem treinados para servir lá na Babilônia. Eles levaram também. Agora, o Esdras não foi um desses que foi levado. O seu pai e a sua mãe foram cativos. Estavam entre essa nata. E chegando lá, já no ano 20, 70 anos eles passaram naquele exílio, profetizado por Deus. No ano 20 daquele exílio, Esdras nasceu. Agora, quem foi esse Esdras? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que seu pai era da tribo de Levi, separada para o servir no templo, separada para o sacerdócio.
E o Esdras ali, diante do seu pai, ouvindo sempre. Então imagine aí a cena. O pai chegando para o Esdras dizendo: filho, você nasceu já no cativeiro. Mas eu queria que você soubesse que nós viemos de um lugar chamado Jerusalém. Esse lugar hoje está em ruínas. Mas o pai se emocionava e dizia para o filho: mas filho, eu quero que você saiba que nosso Deus, Deus dos nossos pais, prometeu que um dia Ele virá e vai colocar sua mão sobre esse lugar. E um dia Ele vai nos levar de volta a Jerusalém. Filho, você nasceu no cativeiro. Você está vivendo no cativeiro. Mas filho, você não vai morrer no cativeiro. Porque um dia, o nosso Deus, com mão forte, vai lhe dar a oportunidade de colocar os seus pés em Jerusalém. Amém? Você tá pegando a ideia aqui? Sentindo o drama? Nosso Deus um dia vai nos libertar dessa escravidão, desse cativeiro. Se você ler o livro de Esdras e pegar uma parte de Neemias, você vai perceber que Esdras comia a Bíblia. Ele não lia, ele comia a Bíblia. Você vai descobrir também que ele era um escriba, ou seja, um rabino, tribo de Levi, um rabino, e também agora alguém que tinha a confiança de poder copiar a palavra de Deus. De alta, gente de muita influência. E por causa disso, eles semanalmente se reuniam todos os sábados com aqueles remanescentes ali no cativeiro e falava para eles a mesma esperança. Um dia, nosso Deus virá e vai nos levar, deixar livre. Ele plantou a mesma semente que o pai havia plantado no seu coração, plantou no coração daqueles seus ouvintes, da esperança de um dia serem libertos. E o rei que está envolvido aqui? Se Nabucodonosor era um nome complicado, Artaxerxes, ainda mais complicado, né? Se você olhar a sequência. Ele está algumas gerações depois já da rainha Esther. Se você mais tarde, um dia, tiver a oportunidade de ler o livro de Esther. Há alguma especulação até que ele seria talvez o neto de Esther. É apenas especulação, não há jeito de nós provarmos isso. Mas algo é muito importante aqui. Desde Ciro, o primeiro imperador persa, que havia assinado o decreto, mandando o povo de volta, e agora com este rei, nós vemos que ele era simpático à causa. Se ele era relacionado com a rainha Esther, talvez seja por isso. Mas havia uma boa vontade do rei para com a nação de Israel. Agora imagine que o Esdras tem acesso a ele. Alguns estudiosos dizem que o capítulo 7, que eu vou entrar daqui a pouquinho para mostrar alguns versos, teria sido escrito por Esdras e apresentado ao rei, que editou e assinou, porque demonstra um conhecimento muito grande dos costumes do povo de Israel. Seja qual for o caso, vamos imaginar, agora eu estou pegando uma licença. Vamos imaginar que Esdras tinha acesso ao rei. E um dia eles estão tendo uma conversa, o rei com Esdras. E o rei pergunta para ele: aí Esdras, você está feliz aqui na Babilônia, não está? E o Esdras diz: estou. Mas não senti firmeza no seu tom. Por que você não está tão feliz aqui? Ele diz: olha, o senhor nos trata bem. Nós estamos vivendo uma época boa, né? Existe uma disposição favorável para nós. Mas, rei, qual é o lugar melhor que nós gostamos mais dele? E o rei falou: a nossa casa, o nosso cantinho. E o Esdras falou: você já entendeu, rei? Esse não é o meu lugar. Sou bem tratado aqui. Estamos sendo bem cuidados, temos relativa liberdade, mas não é o nosso país. Tivemos, Cláudio e eu, 12 dias na Califórnia. Nós estivemos numa parte e depois fomos a San Diego também. Aproveitamos muito, né? Sol todo dia, temperaturas altas todo dia, aquela coisa.
Mas eu digo a você, gente, com a família, o melhor, foi a visita melhor que tivemos. Com os amigos, você pode dizer aí, melhor que tudo. Tudo foi além das nossas expectativas. Mas não adianta o tapete vermelho, não adianta o sol quente, não adianta a família ao redor. Chega uma hora que começa a dar aquela dorzinha, aquela saudade do cantinho em casa. Eu estava com saudade de Newark, eu estava com saudade de Perth Amboy. E quando o avião vem chegando aqui, olha pela janela, aí o coração se alegra todo. É a minha casa, é o meu lugar. Você entende isso? E o povo de Israel sentia isso. Nós queremos voltar. Nós queremos voltar ao nosso cantinho, ao nosso lugar. Não importa se faz frio um dia, quente o outro, se está quase neve. Não importa, é lindo, é o meu lugar. E esse sentimento que estava no coração do povo de Deus. Então, nós temos algumas lições aqui. A primeira lição é que havia chegado o dia de retornar ao lar. Havia chegado o dia da liberdade. Nós sabemos que o Esdras não contribuiu para o povo estar no exílio. Foram os seus pais, foi o seu povo, aqueles que não andaram de acordo com os caminhos de Deus, que causaram com que ele estivesse agora longe do lar. Ele não criou as condições, mas ele estava vivendo as condições. Mas havia uma proclamação para ele. A proclamação é: Esdras, chegou o dia da libertação. Chegou o dia de voltarmos ao nosso cantinho. Chegou o dia de voltar ao nosso lar. Você está entendendo isso? Gente, nós estamos quase chegando à estação do Advento. 2 domingos mais, já é o Advento. O que é o Advento? É a notícia que chegou a hora de nós voltarmos ao nosso lar. Acho que vocês não estão entendendo nada disso aí. Deve ser meu português, que deve estar meio perdido aqui. Não é possível. Que isso arrepia. Nós estamos voltando. Nós estamos voltando. Vamos ser honestos e sinceros. Nós vivemos em dias difíceis. Quantas famílias separadas, quantas famílias quebradas, quantas vidas quebradas, seja enfermidade, sejam finanças, sejam relacionamentos e comunidades. Tanta necessidade, tanta hostilidade que nós podemos encontrar em toda parte, todo momento. Eu vou mencionar algumas partes das eleições que nós tivemos agora para presidente do país, mas algo que me assustou profundamente. Nós estávamos na casa do pastor Christian com a Elimar e a Ângela, o pessoal daquela região. Eu confesso a vocês que eu fiquei chocado a ver, à medida que os resultados foram acontecendo, mas mais chocado ainda ver a divisão do país, seja qual for. E a intensidade da divisão, a profundidade da divisão. E ao longo dos dias, quando eu vejo agora já está acalmando um pouquinho, as demonstrações e protestos e tudo mais, sabe o que eu percebi? É que o país está dividido, né, leste e oeste, possivelmente você já viu isso, e o centro e o sul totalmente de um jeito e o restante do outro. Mas o que eu percebi é o seguinte: existe uma grande pressão no leste e no oeste. Você gosta de, não estou falando de partidos, é que a liberdade de expressão virou verdade absoluta. Então não é mais que a pessoa tenha liberdade de se expressar. É o seguinte: isso não é mais liberdade, isso é a verdade. Então tudo é redefinido. Família, sexualidade, relacionamentos, tudo. Então não é mais liberdade de se expressar, virou verdade. E uma verdade que quer ser imposta a nós. A gente pode concordar algumas coisas, mas não pode ser assim. Só existe uma verdade absoluta. Você se lembra daquela palavra sobre a batalha pela nossa mente, né? O mundo quer impor em nós. Espera aí, que é isso? Não pode ser assim. Liberdade de expressão não é verdade absoluta. Verdade absoluta só tem uma apenas, que é a palavra de Deus, que define para nós quem nós somos. Então é nesse cativeiro que a gente vive, que quando você expressa a sua fé em Cristo, quando você se posiciona numa verdade absoluta, o que acontece? Você é olhado de uma maneira estranha para baixo, como se você fosse uma pessoa do outro mundo, que não existe mais. Mas eu quero dizer a você que nosso Deus já declarou a nossa liberdade.
Mas antes disso, olhem comigo agora para Esdras ainda, capítulo 7, versículo 13, por favor. Olhem lá. Só viram uma página. Eu tenho aqui também na nossa, né? É que o rei, olha só o que ele diz. Vamos falar junto todo o verso, vamos lá? Eu estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Só alguns de vocês leram. Vamos todos ler esse verso. Aqui está na tela. Vamos lá? Estou... Eu quero que você saiba que você e eu não fomos aqueles que originalmente se separaram de Deus. A palavra de Deus nos ensina que um dia Adão e Eva, nossos pais, criados para viver em comunhão com o Senhor, viverem eternamente em comunhão com o Senhor, se separaram, desobedeceram, que cada um de nós já herdou, nós já somos concebidos em iniquidade. Todos pecaram. Então nós não criamos, como Esdras, nós não criamos a situação desse cativeiro. Mas o que eu quero é que você saiba que o nosso Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. A palavra de Deus também nos diz que Deus tomou aquele que não conheceu o pecado, Jesus, e o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos agora dignos da justiça de Deus. Olha, você precisa dizer para você e para mim, nós precisamos nos lembrar que nós nascemos em escravidão, escravos ao pecado. Nós vivemos em escravidão, ainda somos apertados, mas nós não vamos morrer em escravidão. Você pode dizer amém para isso? Isso é a mensagem de Natal. Esse é o evangelho do Senhor para nós. Então, liberdade chegou. Em Cristo Jesus, nós temos essa liberdade. Mas há um segundo ponto aqui. Esse segundo ponto eu vou passar bem rapidamente. Vai no capítulo, em Esdras, capítulo 1, versículo 7. Esdras 1, versículo 7. Se você puder, leia o livro inteiro. Mas o 1, versículo 7, é quando começa o processo de retorno do povo a Jerusalém. Esdras 1:7 vai desfazer um mito. É de que Deus não está preocupado com as nossas posses, com o nosso patrimônio. Que Deus só se preocupa com nossa alma. Que às vezes nós temos esse receio de falar com Deus das coisas materiais. Olha só. Esdras 1:7 diz assim: além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. O que aconteceu aqui? Primeiro, o rei que está decretando o retorno, ele está ordenando que todos os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, que Nabucodonosor havia levado, que agora fossem retornados. Há quanto tempo esses utensílios estavam aqui na Babilônia? Quanto tempo? Quantos anos? 70 anos. Qual era a distância entre Babilônia e Jerusalém? 1.500 quilômetros, notou? Ou seja, 70 anos de tempo, 1.500 quilômetros, não puderam impedir que o nosso Deus trouxesse restituição ao seu povo. Eu fico pensando que às vezes alguém nos lesou anos atrás, milhares de milhas de atrás, e nós pensamos, já era, nunca mais, já foi. Eu queria que você soubesse que o nosso Senhor vê a nossa causa, Ele advoga a nossa causa, e não importa a distância, Ele está também envolvido na restituição para nós. Toma posse disso. Não quero que você saia daqui pensando, o pastor disse que eu vou ser milionário amanhã. Mas eu queria que você soubesse que você está a caminho da prosperidade quando está no Senhor Jesus. Alguns de vocês não estão acreditando nisso. Você quer ser pobre, então seja pobre sozinho, desgraçado.
Chega dessa expressão de paycheck a paycheck. Já ouviu essa expressão? Tem que esperar eu chegar para pagar o que já gastou. Não. Há um processo de restrição. É lógico que tem que haver responsabilidade. Mas quando eu estava olhando esse parênteses, eu falei, gente, nosso Deus é tão bom. Só de trazer de volta os utensílios já era bom. Mas ele fez mais. Você está com a Bíblia aberta lá aí no capítulo 7? Olha só. Além disso, versículo 15. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel. Ou seja, além de retornar o que vocês perderam, dá de volta, agora vamos dar os juros. Então, tudo aquilo que receberam de ofertas, levem. Mas tem mais. Olha a restituição do Senhor. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia. Ou seja, se o povão que não é judeu quiser contribuir também, deixa que eles contribuam. Olha só, gente. E também ele vai concluir, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes. Ou seja, eles estavam voltando sobrecarregados. Então chegou a hora da restituição. Eu não sei onde você está, mas começa a plantar essa semente de esperança. Esse é o Evangelho. Deus já decretou em Jesus Cristo sua libertação. Mas também, através das promessas de Deus, está dizendo, eu também estou decretando a restituição à sua vida. Eu não sei não, né? Eu acho que eu estou mais empolgado que vocês, né? Então eu vou ficar rico sozinho. Mas eu gostaria de ter mais temas, mas vamos chegar ao final aqui, né? Esdras capítulo 8, uma vez mais, volte lá. E dessa vez vamos ler o versículo 22. Porque quando nós lemos só o versículo 21, diz que ele conclamou um jejum para uma jornada. E ele pediu, né, proteção, segurança para ele, para nós, nossos filhos e nossas posses. Ou seja, Senhor, toca no todo. Toca em nós, protege. Senhor, cuida da nossa família, dos nossos filhos e também cuida das nossas posses, Senhor. Fez a oração. E aqui no 22 nós vamos descobrir um pouquinho mais de informação. Por que ele estava pedindo a Deus? Por que 3 dias de jejum? Porque tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Qual era a distância de Babilônia até Jerusalém? Não sei se você sabe disso, mas a Babilônia está assim embaixo e para ir para Jerusalém, você vai subindo. Quando chega a Jerusalém, você sobe mesmo, né? Vai subindo. E os caminhos, né, além de serem montanhosos, tudo assim. 4 meses de viagens. Crianças e meninos. Aquela quantidade de ouro, você sabe que ouro pesa, né? E coisas preciosas, né? Pesam. Alguns historiadores dizem que eles precisavam de 500 camelos para transportar o cálculo que eles fizeram aqui. E camelo, né? Marcha lenta sempre, né? Todo mundo devagar. Era festa, jantar para os salteadores. E naquele lugar ali, iam gritar para quem? Longe, lugar hostil. Estavam ali totalmente à mercê. Mas o Esdras havia testemunhado muito para Deus. Ele talvez esteve no culto da CCP quando Moisés dirigiu a abertura do culto e falou sobre o Salmo 46. E o Salmo 46 diz o que para nós? Vocês se lembram que ele fez conosco, né? O Senhor é a minha rocha. Vamos lá, todo mundo. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Socorro. Gente, vamos falar mais uma vez agora todo mundo junto? O Senhor... Socorro. Socorro muito presente. E que tribulação melhor que essa aqui? Agora, como é que você vai chegar para o rei agora, depois que você falou que Deus é tudo isso aí, e pedir ele uma escolta? Não ficou apertado. Gente, isso me tocou tão profundamente, porque sabe o que eu vejo aqui? É que nessa hora... O Esdras, junto com o seu povo, pensou o seguinte: olha, graças a Deus chegou a hora de voltar.
Deus já fez tudo, decretou a minha libertação. Ele me deu a promessa e já estou vendo o cumprimento da promessa de restituição. Agora chegou a minha hora de andar confiando no meu Senhor. Chegou a hora de confiar no meu Senhor. Ele está pedindo proteção a quem? A Deus. Eu queria que você parasse. Eu preciso parar, nós precisamos parar. Nós temos que parar de confiar em mudanças de governo para a nossa segurança. Nós precisamos parar de esperar na troca de partidos para que o nosso futuro esteja garantido. O nosso futuro não depende do Partido Democrata, nem do Partido Republicano, nem daquela multidão de partidos do Brasil, que eu não podia dizer todos os nomes deles, nem de Portugal, nem nada. O nosso socorro vem do Senhor. Nós não podemos, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Só nele podemos confiar. Mas tantas vezes nós estamos aqui com relação a nossos filhos, com relação à nossa segurança, preocupados e indo pelos caminhos do mundo, tentando assegurar o presente e o futuro dependente das coisas do mundo. Mas nós precisamos chegar a um momento de ter vergonha de olhar em outros lugares, de olhar só para Deus. Porque só o Senhor é o meu lugar seguro. Nós precisamos parar de olhar para o mundo, para a proteção dos nossos filhos. É muito normal para um pai e a mãe estarem preocupados com o presente e futuro dos seus filhos. Mas essa proteção precisa ser encontrada aos pés do Senhor. Oração e dedicação a Deus e confiança em Deus ainda é o único caminho para essa proteção. O mundo apenas pode ajudar, dar conselhos, mas só Deus vai poder guiar o seu filho, o meu filho, os nossos filhos, a nossa família na direção abençoada. Nós precisamos parar com isso, de fazer isso. Nós precisamos parar de depender do mundo para a nossa provisão. Nós precisamos confiar que o nosso Deus é capaz de nos dar, até quando dormimos, de nos trazer o que é necessário para sobreviver. Nós precisamos começar a andar pelos caminhos de Deus e obedecê-lo e honrá-lo nas nossas escolhas e atitudes. Você entende isso? E você concorda comigo que tantas vezes nós temos colocado a nossa esperança na nossa força, na nossa habilidade, no governo, ou nisso ou naquilo? Pare com isso, chega disso. Estava compartilhando com um grupo de célula na sexta-feira, que vários anos atrás, alguns de vocês talvez até se lembrem, recebi uma notícia, uma convocação, notícia do Brasil. Era da pessoa a primeira pessoa que Deus me deu o privilégio de levar a Cristo, logo no início da conversão. Mais tarde, aquele jovem se tornou um pastor. E um dia eu recebi esse comunicado dele dizendo o seguinte: olha, eu fui ao médico para um exame de rotina, e eu fui informado de que eu tenho um câncer já com metástases e tenho pouco tempo de vida. Então estou convocando todos os amigos e pessoas influentes da minha vida para que venham. Vamos estar juntos mais uma vez. Não pude me conter e, lógico, fui ao Brasil e fui visitar aquela família. E quando nós estávamos juntos, havia muita gente naquele lugar, naquela casa. Estávamos ali, e o pessoal louvando e tudo mais. E aquela pessoa querida pediu a palavra. E disse o seguinte: eu quero que você saiba de uma coisa, né? Eu estou pronto para estar com o meu Senhor. Realmente todos os exames têm confirmados e é mais perto do que vocês pensavam. E realmente o Senhor vai me levar para estar com Ele. É irreversível a situação que está no momento. E ele falou: a minha preocupação maior é que eles têm 3 filhos. E ele estava falando: Senhor, quem é que vai cuidar desses meus filhos? Eu queria tanto poder vê-los crescer, vê-los avançar na vida, depois que eles estivessem encaminhados. E ele disse que naquele desespero, de tudo a preocupação dele, era a esposa e os filhos, ele falou, que o Senhor falou bem claro para ele. Falou o nome, né? Mas, moço, quem você pensa que cuidou deles até agora? Quem você pensa? E ele entendeu a palavra. Oh, leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você entendeu isso? Nós precisamos tomar esse passo de passar a viver pela fé. O mundo pode estar em um tumulto lá fora.
pode estar um tumulto, mas nós estamos numa caminhada. E nós chegamos diante do Senhor, Senhor, nós oramos por uma jornada segura. Daqui até o céu. Já estamos assegurados que o Senhor disse que nunca nos deixaria. Então, Pai, nós vamos confiar no Senhor. É no Senhor que nós vamos confiar para a nossa proteção própria. É no Senhor que nós vamos confiar para a proteção dos nossos filhos. É no Senhor que nós vamos confiar para a proteção dos nossos bens. Porque a nossa vida está nas tuas mãos. O tempo está apertado, mas aqui eu quero pedir a banda para vir rapidamente. Deixa eu terminar com essa palavra. Imaginar, tá? Licença poética. Eu vi um pastor fazer isso, se ele pode fazer, eu posso fazer também. Não está aqui, como Moisés, não está aqui na Bíblia, não. Essa eu estou imaginando, tá? Mas imagine só. Lá vão eles caminhando devagarzinho, né? 4 meses de viagem. O Senhor disse, estou com vocês, ninguém vai tocar, né? Vão subindo. Aí quando está lá no pique, eles olham para trás, eles veem o quê? O que eles deixaram? A Babilônia. Então, o que eles deixaram atrás? O que eles deixaram atrás? Então, lá, Esdras olha para trás, ele vê a Babilônia. E ele se lembra que a promessa do Senhor foi cumprida. Estão comigo? E então, naquela hora, ele deu um grito lá na sua alma. E aí ele pediu para o povo gritar com ele. Ele olhou para lá para trás e disse, Babilônia! Nunca mais! Então eu vou falar Babilônia, você vai dizer nunca mais. Babilônia! Nunca mais! Babilônia! Nunca mais! Aleluia! Você pegou isso aí? E depois ele olhou para frente, pensou no Salmo 121. Eu olho, está elevado, né? Aliás, o Salmo de 120 para frente são salmos dos peregrinos que estavam indo para Jerusalém. Tudo cantado enquanto eles iam caminhando, né? E quando eu jogo 120, eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, Criador do céu. Eles gritaram palavras, Jerusalém! Estou chegando! Jerusalém! Babilônia! Jerusalém! Estou chegando em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Amém. É a capela. Israel foi levado ao cativeiro. Sob um pesado jugo, Israel ficou. E nos pediam que cantasse sua canção. Não cantamos, não cantamos, não, esta é a canção do Senhor. Virá o tempo quando Israel cantará, quando o pesado jugo desaparecer, a nossa vida se encherá de prazer. Cantaremos sim, esta canção do Senhor. Aleluia! Tenho saudade daqueles mananciais, do lago Genezaré, do rio do Jordão, quando eu voltar para minha Palestina. Babilônia não, Babilônia não, Babilônia nunca mais. Aleluia! Cante comigo. Babilônia não, Babilônia não, Babilônia nunca mais. Mais uma vez. Babilônia não, Babilônia não, Babilônia nunca mais. Aleluia! Agora vira para alguém do seu lado e fala assim, eu nasci nessa confusão. Fala assim pro outro. Fala para alguém. Mas eu não vou morrer nessa confusão. Eu nasci nessa confusão, mas não vou morrer nessa confusão. Amém. Podemos cantar. Cante. Cante conosco.